O amanhecer nascia sobre Lisboa como um perfume antigo sendo aberto pela primeira vez. Da varanda do Memo Alfama Hotel, Helena Vasconcelos observava o Tejo despertar. A luz cor de âmbar derramava-se sobre os telhados vermelhos, e o ar trazia aquele cheiro inconfundível, mistura de sal, café e passado. Ela ergueu o frasco de cristal entre os dedos. Dentro, o líquido âmbar tremia como se respirasse. Era o protótipo de sua nova criação. Lisboa no Sete, o perfume da memória. Mas o que realmente tremia não era o frasco, era a mão dela. Do quarto ao lado, o som distante de um piano subia pelo corredor, cada nota misturando-se ao canto das gaivotas que sobrevoavam o rio. Helena fechou os olhos, e por um instante, o perfume e a música se fundiram em uma lembrança que doía. Uma tarde chuvosa, o cheiro de tinta e jasmim, e a voz de um homem dizendo: "As cores também têm cheiro, se você souber escutá-las." Ela abriu os olhos rapidamente. 12 anos haviam se passado, mas o nome dele ainda tinha o poder de roubar-lhe o ar. Tomás Vieira. A cidade se movia lá embaixo. Bondes amarelos, turistas, cafés abrindo as portas. Helena observava distante, com a elegância fria de quem já viu o mundo inteiro, mas nunca conseguiu pertencer a lugar nenhum. Vestia um hobby de seda Chanel, o colar de pérolas discretas roçando-lhe a pele como um segredo antigo. Na mesa, o café ainda quente, ao lado de uma pilha de revistas francesas. A capa de uma delas trazia seu rosto. Helena Vasconcelos, a mulher que transformou a saudade em perfume. Ela sorriu de leve. Um sorriso de quem entende o preço do mito. O telefone vibrou. Uma mensagem. "Bem-vinda a Lisboa, Helena. O tempo não apaga o que o perfume guarda. Te vê." O coração dela parou por um segundo. As iniciais. A caligrafia. Impossível confundir. Ela digitou uma resposta curta, mas não enviou. Em vez disso, virou-se para o espelho. O reflexo mostrava uma mulher perfeita, elegante, segura, intocável. Mas atrás dos olhos havia algo quebrado, como o vidro de um frasco antigo rachado por dentro. "Lisboa ainda tem o mesmo cheiro?" murmurou. "Só eu é que mudei." Ela colocou o frasco dentro da bolsa Hermès, pegou os óculos escuros e desceu para o saguão. O elevador era coberto de espelhos. Cada reflexo mostrava uma versão diferente dela. A Helena que partiu, a Helena que ficou, a Helena que nunca mais voltou a sentir o cheiro de casa. Quando as portas se abriram, o aroma de café fresco e flores de laranjeira a envolveu. Lá fora, Lisboa brilhava, e o Tejo, sob a luz dourada da manhã, parecia sussurrar o que ela temia ouvir. Alguns perfumes não se esquecem. Eles apenas esperam. O chiado fervilhava sob o sol de fim de tarde. Os paralelepípedos molhados da chuva recente refletiam as vitrines da rua Garrett, onde o aroma de café se misturava ao cheiro doce de baunilha e couro novo das lojas de luxo. No interior da boutique Maison Vasconcelos, tudo era harmonia e opulência. Paredes cor de marfim, cortinas de veludo cinza e, no centro, uma vitrine de cristal com a coleção Perfumes da Alma. 6 fragrâncias inspiradas nas emoções humanas: esperança, culpa, desejo, memória, perdão e silêncio. Os convidados falavam baixo, taças de champanhe Ruinart, tilintando entre risadas educadas. Câmeras de revistas de moda piscavam com suavidade ensaiada. E lá estava ela, Helena Vasconcelos, impecável em um vestido de or preto,
o cabelo preso num coque elegante, o olhar de quem domina o ar que respira. Ela sorria, apertava mãos, respondia em francês e português, mas o pensamento estava longe, flutuando entre o perfume e o medo. O apresentador subiu ao palco. E que nem descia. Senhoras e senhores, é com imenso orgulho que Lisboa recebe de volta a sua filha mais perfumada, a criadora que transformou lembranças em arte. Por favor, Helena Vasconcelos. Aplausos, luzes. Helena subiu os degraus devagar, cada passo acompanhando o bater do coração. Ela pegou o microfone. A voz soou firme, mas doce. Cada perfume nasce de um silêncio. O da alma, o da distância, ou do amor que ficou no ar. Um murmúrio percorreu a sala. Ela sorriu controlada. Mas no fundo da plateia, uma sombra familiar se movia. Tomás Vieira, de pé, junto à parede de vidro, observava-a em silêncio. Usava um terno escuro, sem gravata, e nos olhos havia aquele brilho cansado de quem já amou demais e perdeu quase tudo. Helena congelou por meio segundo. O mundo pareceu dissolver-se. Os aplausos, as câmeras, o murmúrio das pessoas. Tudo virou um zumbido distante. O cheiro de jasmim e fumaça encheu-lhe os pulmões. O mesmo cheiro da última noite antes de partir. Ela retomou o discurso como se nada tivesse acontecido, mas as palavras já não lhe pertenciam. Mais tarde, no terraço do café ao lado, o pôr do sol dourava os telhados do Chiado. Helena estava sozinha, com uma taça de vinho branco e o olhar perdido no horizonte. O reflexo dela no vidro do café tremia. Metade mulher, metade lembrança. Então, ouviu uma voz às suas costas. O tempo muda tudo, menos o cheiro da saudade. Ela se virou lentamente. Tomás estava ali, com as mãos nos bolsos e um sorriso triste. Tomás, nos sussurrou. Achei que Paris tivesse roubado você de vez. E eu achei que Lisboa tivesse te esquecido. Lisboa nunca esquece. Ela apenas finge bem. Silêncio. O ar parecia espesso, como se o próprio tempo segurasse o fôlego. Ele se sentou à frente dela, sem pedir. O garçom trouxe outro copo. Nenhum dos dois tocou no vinho. Então é verdade. Você voltou para lançar o perfume da memória, disse ele. E você para roubá-lo de novo? Respondeu ela seca. Tomás abaixou o olhar, rindo baixo. Ainda acha que eu te traí? Não acho, Tomás. Eu lembro. O som do bondinho subindo a colina quebrou o silêncio. As sombras das gaivotas passavam sobre a mesa. Ele a observou em silêncio. Você não mudou? Não diga isso. Por quê? Porque é mentira. Ela levantou-se, deixando uma nota sobre a mesa. Amanhã haverá uma degustação olfativa no ateliê de Alfama. Se quiser entender o que restou de nós, vá. E foi embora. O perfume dela ficando no ar. Mistura de jasmim, fumaça e algo que doía. Tomás ficou sentado, olhando a taça de vinho, onde o reflexo do sol parecia uma chama se apagando. Alguns reencontros não pedem palavras. Basta o cheiro certo para incendiar o passado. As vielas de Alfama ainda cheiravam a mar e a ferro. O sol da manhã se infiltrava entre os becos, refletindo nos azulejos azuis das fachadas antigas. Gaivotas gritavam sobre as chaminés, e o som distante de um fado subia de uma janela aberta. Uma voz rouca cantando sobre amores que nunca voltam. Tomás Vieira caminhava devagar, sentindo cada passo ecoar no chão irregular de pedra. Carregava no bolso um convite. Sessão privada. Ateliê Vasconcelos. Rua do Salvador, 17. O papel exalava um leve perfume de jasmim e âmbar.
a assinatura invisível de Helena. Ele parou diante da porta, de madeira escura com o número gravado em ouro. Por trás vinha um som suave. Frascos batendo, água fervendo, o zumbido de uma máquina antiga. Quando entrou, o mundo mudou de textura. O ar era denso, doce, quase palpável. Paredes brancas cobertas por prateleiras de vidro, cada uma repleta de pequenos frascos rotulados à mão. Lavanda de Sintra, cedro do Douro, chuva de Paris. E no centro, uma grande mesa de carvalho, coberta de instrumentos, essências e cadernos de anotações. Helena estava ali, de costas, misturando líquidos em um becker transparente. A luz do sol, filtrada pelas janelas altas, desenhava no ar pequenas partículas douradas, como se o tempo tivesse cheiro. Ela não se virou. Feche a porta, Tomás. Os cheiros daqui não gostam de escapar. Ele obedeceu, o som da madeira ecoando como um ponto final. Ainda fala com os perfumes como se fossem pessoas, disse ele. Eles entendem melhor do que muita gente. Helena pousou o frasco, limpou as mãos num lenço de linho e finalmente se virou. Os olhos dela eram frios como vidro, mas nas pupilas havia algo que queimava. Uma chama antiga, talvez um resto de amor. Por que veio? Porque você pediu. Não pedi, convidei. Convite ou provocação, no fundo é o mesmo. Helena sorriu, amarga. Você continua arrogante. E você continua impossível. Ela pegou de um pequeno frasco, abriu e estendeu para ele. Sinta! Tomás fechou os olhos, aspirou devagar. O cheiro o atingiu em cheio, quente, profundo, com notas de madeira úmida, fumaça e algo doce, indefinível. Por um segundo ele não estava mais ali. Estava numa noite de inverno, há 12 anos, no ateliê dela em Paris. A lareira acesa, o riso, o corpo dela, o perfume no ar. Abriu os olhos, tonto. Como se chama? Cinzas de alfama. Ele hesitou. Você usou o cheiro do fogo? Sim, e o de uma flor que só nasce depois do incêndio. Silêncio. Apenas o som do relógio antigo marcando o tempo, lento, compassado. Você ainda está brava comigo, disse ele. Não, a raiva passou. O que ficou é pior. O quê? A indiferença. Mas a voz dela traiu a própria mentira. Havia tremor, havia lembrança. O perfume, como testemunha, parecia denunciar os dois. Tomás deu um passo à frente. Helena, o que aconteceu em Paris não foi traição. Foi medo. Medo de quê? De você, de mim. Do que éramos capazes de criar juntos. Ela desviou o olhar. Não tente poetizar o abandono. Ele a olhou em silêncio por alguns segundos. Depois, com um tom baixo, quase um sussurro. Você sabia que o cheiro da tinta a óleo e do jasmim é o mesmo que eu senti no dia em que você foi embora? Helena se virou e, por um instante, o controle cedeu. Os olhos brilharam, mas ela respirou fundo, retomando o tom frio. Você veio aqui para sentir perfumes ou para reviver fantasmas? Para entender por que ainda respiro o mesmo ar que você. Helena o observou e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se fraquejar. Ela aproximou-se devagar. A distância entre eles era menor que o espaço de uma respiração. O cheiro dela, jasmim, âmbar e algo metálico, fez o tempo parar. Mas antes que o toque acontecesse, a campainha do ateliê soou. Helena se afastou bruscamente. A sessão acabou, Sr. Vieira. Tomás suspirou, pegou o casaco. Antes de sair, olhou para o frasco sobre a mesa. Esse perfume é sobre nós, não é? Não, é sobre o que restou, ele assentiu.
e saiu. Quando a porta se fechou, Helena ficou imóvel, respirando o cheiro da mistura ainda no ar. Então, com as mãos trêmulas, escreveu no caderno de anotações. Notas de base: jasmim, madeira, cinzas. Notas de coração: culpa. Lá fora, as badaladas das igrejas de Alfama se misturavam ao canto distante do fado. E Lisboa, cúmplice silenciosa, guardava de novo o segredo dos dois. No final da tarde, o ateliê Vasconcelos estava mergulhado numa penumbra dourada. A luz do Tejo entrava pelas janelas, refletindo-se nos frascos de vidro e espalhando reflexos como pequenos sóis quebrados. O ar cheirava a baunilha e poeira, o aroma dos lugares onde o tempo decide parar. Inês Duarte trabalhava sozinha, anotando as fórmulas que Helena deixara pela metade. As mãos pequenas e precisas moviam-se com a atenção de quem escreve um feitiço. Desde menina, ela tinha o dom do olfato absoluto. Podia distinguir mais de 1000 aromas, mas não sabia reconhecer o cheiro do próprio passado. Naquele dia, algo mudou. Enquanto limpava uma prateleira alta, um envelope antigo caiu de trás dos livros. Papel amarelado selado com cera vermelha. No canto, uma data: 2008. Inês hesitou. Depois, movida por uma curiosidade inocente, ou fatal, abriu. Dentro havia uma fotografia, em preto e branco. Um homem e uma mulher diante de uma parede coberta de quadros. Ela reconheceu o rosto dele imediatamente. Tomás Vieira. Mas o rosto da mulher, jovem, sorridente, os cabelos presos, os olhos inconfundíveis, era o de Helena. E no canto da foto, uma inscrição escrita à mão. Para a nossa filha, quando entender que o amor também dói. Inês sentiu o chão sumir. O coração bateu descompassado. A foto tremia entre os dedos. Filha? Murmurou. Sentou-se devagar, tentando respirar. As lembranças vieram em fragmentos. Uma infância sem pai. As longas viagens de Helena. O silêncio quando perguntava sobre o passado. Tudo começava a se encaixar como um perfume cuja última nota finalmente se revela. Mais tarde, Helena voltou. Trazia o cabelo solto, o rosto cansado e o perfume habitual de jasmim e silêncio. Inês rapidamente escondeu o envelope na gaveta. Terminou as medições das novas amostras. Perguntou Helena distraída. Sim, quase todas. Helena sentou-se à mesa, acendeu uma vela aromática. A chama iluminou o rosto dela de um jeito quase sagrado. Sabe, Inês, às vezes penso que o olfato é o sentido mais cruel. Por quê? Porque ele nunca esquece? As palavras cortaram o ar como uma confissão disfarçada. Inês hesitou. E o que a senhora gostaria de esquecer? Helena sorriu triste. O que não posso perder? O silêncio caiu entre as duas. Só o som da chuva começando lá fora. Mais tarde, quando Helena saiu para uma reunião, Inês abriu de novo a gaveta. Pegou o envelope, a foto e um cartão antigo. Galeria Vieira. Exposição As Cores da Memória. Endereço: Rua das Janelas Verdes. Ela decidiu ir até lá. A noite estava úmida e fria. As pedras brilhavam sob os postes amarelos. A galeria parecia abandonada, mas a vitrine ainda exibia alguns quadros cobertos de poeira. Retratos. Rostos de mulheres pintados com uma ternura obsessiva. E em todos eles o mesmo detalhe: um colar de pérolas, idêntico ao que Helena usava. Inês se aproximou de um dos quadros maiores. Um retrato inacabado. A mulher pintada sorria de leve, e o fundo era uma névoa lilás. Mas o olhar
O olhar era o dela. Ela recuou tremendo. O eco da chuva batendo no vidro soava como batidas de coração. Atrás dela, uma voz baixa, rouca, familiar. Bonito, não é? Ela se virou. Tomás Vieira estava à porta, com um casaco escuro e um guarda-chuva fechado na mão. O senhor é dono desses fantasmas? Ele a observou por um instante. Os olhos marejados por algo que misturava espanto e reconhecimento. Qual é o seu nome, menina? Inês. Inês. Duarte? Ela assentiu devagar. O rosto dele empalideceu. Por um momento, pareceu não saber se devia sorrir ou chorar. Você tem os olhos dela, disse ele, quase num sussurro. Inês apertou a foto entre os dedos. Da Helena? Tomás respirou fundo. Da mulher que levou metade de mim embora. Naquela noite, Helena voltou para casa e encontrou o ateliê vazio. Sobre a mesa, um frasco aberto. E o perfume que enchia o ar era diferente. Mais forte, mais vivo, quase humano. Ela reconheceu a composição imediatamente. Notas de jasmim, fumo. E algo novo. Uma assinatura olfativa que não era dela. No frasco, uma etiqueta escrita à mão. Prova no 12, Inês. Helena sorriu, mas o sorriso logo desfez-se. Um pressentimento frio percorreu-lhe o corpo, como se o passado tivesse acabado de cruzar a porta. O perfume da verdade começou a se espalhar. A noite caiu sobre Lisboa com um silêncio de igreja antiga. O ar cheirava a chuva e a jasmim. O perfume que Helena criara e tentava esquecer. Na janela do ateliê Vasconcelos, as gotas de água escorriam lentas, como se o próprio céu chorasse algo que não sabia nomear. Helena estava sozinha. Diante dela, sobre a mesa, o frasco com a etiqueta Prova no 12. Inês. Ela inalou devagar. O cheiro era fresco e inocente, mas escondia algo. Uma nota de fundo de cinza e madeira que pertencia a outro tempo. Um cheiro que ela conhecia demais. Ela sabe, pensou. E se ela sabe, então tudo acabou. A campainha tocou. Um som seco e insistente. Helena não precisou olhar para saber quem era. Quando abriu a porta, Tomás Vieira estava ali, encharcado pela chuva, o olhar cansado e a respiração curta. Podemos falar? Perguntou ele. Não há mais o que dizer. Assim, há uma vida inteira presa entre nós. Ele entrou sem esperar permissão. O ateliê cheirava a flores e arrependimento. Tomás percorreu o espaço com os olhos, parando diante dos frascos, das anotações, das fotografias. Parece um templo, murmurou. Mas todo templo precisa de oferendas, não? Helena cruzou os braços. E qual foi a sua, Tomás? A minha juventude? O meu silêncio? A verdade. Mentira, ele se aproximou. Você acha que eu quis que tudo terminasse assim? Que eu te deixasse sozinha fugindo de mim e de você mesma? Você me deixou antes de eu partir. A pior forma de abandono é o que acontece enquanto o outro ainda está ali. O som da chuva engrossou. A luz do candeeiro piscou. O ar cheirava a ozônio e dor. Tomás colocou algo sobre a mesa. Um retrato antigo, o mesmo que Inês encontrara. Helena ficou imóvel. As mãos começaram a tremer. Onde você conseguiu isso? Não importa. O que importa é o que está escrito atrás. Ela leu. E pela primeira vez, os olhos dela perderam o controle. Você contou para ela? Perguntou, a voz falhando. Não precisei. Ela descobriu sozinha. Helena sentou-se. O corpo parecia leve demais para a dor que carregava. Ela me odeia? Não. Ela não entende. Ainda, silêncio. Um raio cortou o céu e iluminou o ateliê inteiro por um segundo. O brilho refletido nos frascos de cristal, nas lágrimas nos olhos dela, no rosto de um homem que ainda amava. Helena sussurrou.
Eu guardei o cheiro dela no meu primeiro perfume. O leite, o lençol, o medo. Eu transformei tudo em notas. Foi a única forma de não enlouquecer. Tomás se ajoelhou diante dela. Helena, você sabe o que é carregar o cheiro de um amor que não pode existir? Sim, respondeu ele com a voz rouca. É o mesmo que respirar cinzas esperando que virem flores. Ela olhou para ele e por um instante o tempo parou. Nenhum som, nenhum passado. Só o perfume. O mesmo de 12 anos atrás. Eles se aproximaram. O beijo veio lento, inevitável, como o perfume que se espalha mesmo quando o frasco se quebra. Doce, trágico. Um reencontro que cheirava a despedida. De manhã, o ateliê estava mergulhado em fumaça. Uma vela esquecida acesa tombara durante a madrugada. As chamas devoravam os papéis, as fórmulas, as lembranças. Tomás acordou tossindo, puxou Helena pelos ombros. Vamos, eles correram até a rua. O fogo lambeu as paredes brancas, subindo como uma onda furiosa. Helena olhou para trás e viu os frascos explodindo um a um, libertando no ar o perfume das cinzas e do jasmim. Toda Lisboa sentiu o cheiro. Por um instante, a cidade inteira respirou o amor deles. Horas depois, entre os escombros, bombeiros encontraram uma pequena ampola intacta. Dentro, o líquido ainda brilhava. A etiqueta queimada dizia cinzas de alfama. Helena estava viva, mas nunca mais sentiu o cheiro de nada. A fumaça levara consigo o dom e a maldição. Tomás ficou ao lado dela, segurando-lhe a mão, enquanto o sol nascia sobre o Tejo, tingindo a cidade de ouro e cinza. O perfume acabou, disse ela. Não, Helena, respondeu ele. Agora ele existe em todos que respiraram essa manhã. Ela fechou os olhos, e pela primeira vez o silêncio não doeu.